Boa noite e a paz do Messias, chama do Cristo para todos vocês, meus irmãos. Esse vídeo que eu estou gravando agora é para todos vocês, meus irmãos, entenderem e compreenderem, tanto no canal do YouTube e no Kawai. Irmãos e minhas irmãs, ouçam com bastante atenção. Muitos anticristos já estão no mundo, pregando muitas heresias e muitos apostatores da fé, muitos que já rejeitaram Jesus e rejeitaram a Deus, muitos já estão no mundo tentando fazer, outros seguiram seus próprios costumes. Mas fiquem atentos e atentas, vocês todas e vocês todos, meus irmãos e minhas irmãs. Essas pessoas estão com a mente cataorizadas e cataorizados. Esses já estão perdidos, não tem mais voltas para eles. Porque como eles rejeitaram o Filho de Deus, os maltrataram e ainda continuam rejeitando e maltratando o Filho de Deus e desrespeitando Jesus de Nazaré, Deus e Jesus e o Espírito Santo de Deus já os rejeitaram também. Não entram no reino do céu. Meus irmãos, essas pessoas estão com a mente cataorizadas, estão debaixo da maldição de Deus. Mas o que é a maldição de Deus? É a morte. Estão sob a autoridade da morte. A qualquer hora, a qualquer momento, pode acontecer o grande desastre, o grande e terrível acontecimento que ainda não aconteceu na história da humanidade. Eles estão dizendo que Jesus já veio também e não vai voltar. Estão dizendo que Deus não cura ninguém, que Deus é mentiroso e que Jesus é mentiroso. Meus irmãos, ouçam com bastante atenção. Se não fosse assim, não estaria escrito a verdade na Bíblia. O que diz no último livro da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Vou provar para essas pessoas, diz jesuizados, e esses homens diz jesuizados, e essas mulheres diz ajuizadas, que tem os diz ajuizados e as diz ajuizadas. Que tem essas pessoas aí, no meio do evangelho, querendo corromper. Outros dizem que foram pastores, e foram mestres e líderes, e estão fazendo essa bagunça todinha. Já negaram a fé deles, já negaram. Portanto, estão rejeitados, estão debaixo da maldição de Deus. Olha aqui, Apocalipse 3:11. Eu venho logo, guardem o que vocês têm
para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. É a vida eterna. É a vida eterna. É o prêmio da vitória. É o direito de você entrar no reino do céu. Vou continuar a sempre gravando vídeo e falando a verdade para vocês, meus irmãos, que estão esperando por Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Vocês que não abandonaram a fé, não abandonaram o amor, a fidelidade. Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 42, 46, que diga. Olha só. Repito, Mateus capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46. Aqui é Jesus falando. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Já veio? Ainda não. Ainda não aconteceu. Vai acontecer. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Já veio ele? Já aconteceu? Alguém já viu os céus abertos? Alguém já viu Jesus descendo para dizer que Jesus já veio? Me fala, todos vocês aí, falsos líderes, falsos mestres, todos vocês que estão debaixo da maldição de Deus, fala para mim se vocês já viram esse acontecimento, os céus abertos e o Filho do Homem vindo com poder e glória e os seus anjos ao seu lado para buscar o seu povo. Vocês já viram? Então parem de andar mentindo para o povo de Deus. Então parem de gravar vídeos mentindo para o povo de Deus, para o público de Deus. E as plataformas que aceitam essas heresias, essas heresias que as plataformas estão aceitando para confundir o povo de Deus. Mas ainda Deus tem filhos e filhas obedientes a Ele, que está esperando por Ele, pregando e anunciando o verdadeiro Evangelho, a verdade. Jesus, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Já que esses falsos líderes e esses falsos mestres que estão inventando essas conversas, dizendo que Jesus já veio e que Jesus é mentiroso e que Jesus não vai voltar mais e que Jesus é o próprio demônio, acabem com isso. Vocês vão por fogo do inferno. Ou vocês se arrependem, ou vocês param e se arrependem e voltam ao primeiro amor. E se lembrem de onde caíram. Afastem-se do diabo, pois ele está arrastando vocês para o inferno. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam um reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Aqui é Jesus dizendo que é Ele que vai falar para o povo. Quando Ele vier, é Ele que é o rei que vai falar para o povo, tanto para os bons e para os maus, para os que estão debaixo da maldição de Deus e para os que estão debaixo das bênçãos de Deus. Pois eu estava com fome e vocês me deram
comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa. Vocês estão ajudando alguém? Vocês estão matando a fé. Vocês estão ajudando alguém? Vocês estão matando a fé dos irmãos. De alguns que ainda não entendem, que ainda não compreendem, que precisam de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito em verdade, que os ensine. Como Filipe ensinou o eunuco da Etiópia naquela carruagem e o batizou. Vocês estão ajudando? Não estão, vocês estão atrapalhando. Mas o prêmio de vocês virá em breve. Aguardem. É só aguardar. Que o prêmio de vocês virá em breve. Tanto o nosso, que somos as pessoas boas e honestas, virá o nosso prêmio. E o de vocês também. Em breve acontecerá. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida para comer, ou com sede e lhe demos água para beber? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Nós te auxiliamos. Quando foi, Senhor, que nós vimos isso, o Senhor precisado, necessitado, e nós te ajudamos. E sem roupa e o vestimos. Quando foi que nós vimos o Senhor, que as pessoas boas, as pessoas boas perguntando para o seu mestre, o seu rei, Rei Jesus de Nazaré, triunfou sobre o mal. Sobre o mal, ele triunfou sobre a morte, sobre o diabo, sobre os espíritos das trevas, sobre o maligno, ele triunfou. E sobre todo aquele que está debaixo da maldição de Deus, ele o triunfou sobre eles. Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí Jesus responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Foi a mim que vocês fizeram. Vocês estão ajudando? Vocês estão ajudando? Eu não estou aqui gravando o vídeo para postar medo e meter medo em ninguém. Só estou falando a verdade. Porque essa verdade, ela me libertou. Essa verdade, ela me libertou. Não estou metendo medo em ninguém. Então vocês, falsos mestres, falsos líderes, hipócritas, fariseus, mentirosos, vocês estão atrapalhando. Vocês estão atrapalhando. Vocês nem entram no reino de Deus e nem querem deixar os outros que querem entrar. Sepulcros caiados, bonito por fora, mas cheios de ossos secos por dentro. São como os sepulcros, cheios de imundícias. Arrependam-se e voltem ao primeiro amor. Depois, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Escolha, mas na realidade vocês já escolheram. Decidam-se, mas na verdade vocês já se decidiram. Vocês, falsos mestres, falsos líderes, vocês, falsos, querem enganar e estão atrapalhando, estão enganando e estão atrapalhando no meio do povo, dos filhos de Deus. Pois eu estava com fome
e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Querem entrar no reino do céu do seu jeito? Não entra não. Ou vocês se arrependem do que estão fazendo e voltam ao primeiro amor para ser aceitos por Deus e pelo seu Filho, para serem perdoados pelo seu Filho por Deus e receberem, na verdade, o Espírito Santo de Deus. E, na verdade, vocês nunca foram verdadeiros pastores. Nunca foram, na verdade, verdadeiros líderes e verdadeiros mestres. Nunca foram. São apenas um bando de mentirosos, um bando de sepulcros caiados. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Quando foi que vocês cuidaram dos pobres, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros? Quando foi? Quando foi? Vocês estão aí atrapalhando o reino do céu. Vocês estão aí atrapalhando. Nem entram e na realidade não vão entrar se permanecer assim. Não vão entrar. Só vai entrar só os filhos, os que obedecem, os que estão esperando o Messias, o Filho de Deus, voltar. Ele ainda não veio. Ninguém viu os céus abertos. Nenhum anjo desceu ainda. Nenhum. Então, parem, fariseus de uma figa, falsos líderes e falsos mestres, sepulcros caiados. Então, eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como um estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? Eles vão querer imitar. Vocês vão querer imitar os filhos de Deus. Vão querer imitar, não, vocês vão imitar os filhos de Deus. Vocês vão imitar nós, mas não vai entrar, porque Ele conhece quem são os filhos obedientes do Pai. Ele, Jesus de Nazaré, conhece. O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Vocês atrapalharam. Estão atrapalhando. Estão atrapalhando. E Jesus terminou o seu discurso, seu ensinamento, falando para os seus apóstolos assim. Assim. Portanto, estes irão para o castigo eterno. Os amaldiçoados irão para o castigo eterno. Mas os bons irão para a vida eterna. É o nosso prêmio, porque somos bons, somos honestos, não enganamos ninguém. Não enganamos, esperamos a nossa recompensa, a vida eterna. Ela chegará em breve e a tua recompensa também chegará logo em seguida. Me respondam, vocês que dizem que Jesus já veio e que Deus não cura ninguém e que Jesus não vai voltar e que Jesus é apenas um mentiroso. Respondam para mim, vocês já viram os céus abertos?
João Batista viu quando estava batizando o povo no deserto, no Rio Jordão, lá. Ele viu a voz, João, quando ele estava batizando Jesus, quando ele imergiu Jesus nas águas. João, esse aí é o meu filho amado, que me dá muitas alegrias. Só João Batista que viu os céus abertos e o povo que estava lá também viram. Quando a voz bradou e falou, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus como uma pomba e pousou nele. E a voz disse, João, esse aí é o meu filho amado, que me dá muitas alegrias, porque vai fazer a minha vontade. Porque vai fazer a minha vontade, e vocês não estão fazendo a vontade de Deus não, falsos mestres, falsos líderes. Ensinem a verdade, preguem a verdade. Vocês querem invalidar a Bíblia, mas não vai conseguir invalidar a Bíblia. Porque nos 4 cantos do mundo, nesta terra, tem os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Os que foram livres, os que foram libertos por Jesus. Não vai deixar isso acontecer. Porque eles agora, quando assistir esse vídeo, vão começar a juntar a Bíblia, guardar a Bíblia, começar a fazer lugares e vão ajuntar a Bíblia, porque talvez Jesus não venha amanhã, não venha depois de amanhã, mas ele vai voltar em breve. Guarde, filhos de Deus e filhas de Deus, guarde o que vocês têm para que o inimigo não roube de vocês a coroa de vocês, que é a vida eterna, é o direito de vocês entrar no reino de Deus. Apocalipse 3, versículo 11. E mais um livro para vocês entenderem que vocês vão ter uma grande decepção, vocês que são adoradores do diabo, vocês vão ter uma grande decepção quando vocês mesmo verem o mestre de vocês, o líder de vocês, Satanás, sendo jogado no fogo do inferno, e vocês também irão em diante dele, em seguida. Ele vai primeiro e vocês vão em seguida, e ele não vai poder fazer nada por vocês, nada, nada ele vai poder fazer por vocês, porque ele está sendo o primeiro a ser julgado, já foi julgado e condenado. Já está julgado e condenado. O rumo e o caminho dele é o fogo do inferno e de todo aquele que faz a vontade dele. 2 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 17. Repito, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. Olha o que relata, filhinhos e filhinhas de Deus. Não ande dando ouvido para esses falsos mestres, esses falsos líderes, não. Saiam fora dessas pessoas, enquanto ainda há tempo. Olhe só, a revolta e o perverso, e a misteriosa maldade. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele. Você, irmãos e irmãs, filhas e filhos de Deus, terá um encontro com Jesus Cristo. Pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, ou se dizer que ele já veio, ou se disser que ele já veio, como o mundo está dizendo. Está afirmando que ele já veio e ele não vai voltar mais. São falsos.
espíritos do maligno estão dentro deles. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso quando profetizamos ou anunciamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Nós não escrevemos e não afirmamos que ele já veio. Nós não fizemos isso, mas tem muitos que estão afirmando que ele já veio e não vai voltar. É mentiroso. Quem está usando essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos líderes, é o espírito do Satanás. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Muitos, esses falsos mestres e esses falsos líderes, já se revoltaram contra Deus. Contra o Senhor, nosso Deus, já se revoltaram. Por isso que eles estão dizendo isso. Tentando enganar muitos. Saiam fora desses falsos líderes e esses falsos mestres. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Mas não é. Chegará o fim dele, a recompensa dele. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. O perverso aparecerá. O diabo. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá. Somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Eu pergunto para vocês agora. Falsos líderes e falsos mestres, falsos doutores, pergunto para vocês agora. Agora eu pergunto. Olha só. Aquele que não deixa isso acontecer, já foi afastado? Que é o Espírito Santo? Já foi afastado o Espírito Santo? Respondam para mim. Claro que não. Claro que não. Porque se já tivesse se afastado, o Filho de Deus, o Messias, chamado Cristo e Jesus, já teria voltado. Já teria voltado e acabado com todos vocês. E acabado com todos vocês. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. E agora? Respondam para mim. Respondam para mim. Já voltou Jesus? Ainda não. Ainda não. Aquele que não deixa isso acontecer, já foi afastado daqui da terra, deste mundo aqui? Já saiu? Ainda não. Sabe o que ele está dizendo? Rejeitem mais. Continuem a rejeitando. Blasfemem mais. Continuem blasfemando mais. Pequem mais. Continuem pecando mais.
mintam mais e continue a mentir mais. Porque a sua recompensa virá logo em breve. O perverso chegará com o poder de Satanás. Esse é um aliado de Satanás. Chegará com o poder de Satanás. E fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Falsos milagres e falsos prodígios. Ele fará para enganar. Mas não vai enganar a mim e nem os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não vai enganar. Porque nós temos Ele aqui dentro. O Filho de Deus aqui dentro de nós. E aqui, ó. Nesse coração aqui, ó. Nesse coração aqui. E aqui, ó. Essa casa. Ele mora aqui dentro. Por isso que ele não vai enganar nós. Não vai conseguir. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Vocês rejeitaram Jesus. Vocês rejeitaram. Estão rejeitando. Serão destruídos. Serão destruídos. Rejeitem agora e continuem rejeitando. Rejeitem agora e continuem a rejeitar. Amanhã é Ele quem o rejeitará. É Ele que vai dizer assim, ó. Afaste de mim, malditos. Eu não os conheço, vocês. Afastem de mim, malditos. Eu não os conheço. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Querem andar fazendo mal, a vontade do mal? Que vão, que continuem. Não querem se arrepender, não? Querem continuar nas suas práticas malignas? Continuem. A sua recompensa virá. Logo em breve. Logo em breve ela virá. Quando você vê, você diz que é tão corajoso, você diz que Jesus não é homem de coragem, não é homem, não é Deus, não é filho de Deus, você diz. Então eu quero ver você dizer no último dia que é mais macho, mais homem do que Jesus. E passar na frente dele e entrar no reino do céu. Não passa não. Não entra não. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos
pelo poder do Espírito Santo. É Ele que não saiu aqui do mundo. Ainda não. Ainda não. Vocês estão enganados. Todos vocês estão enganados. E mais enganados vão ficar. E pela fé que vocês, na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Continuem, meus irmãos e minhas irmãs, a serem dedicados e a dedicadas ao Senhor nosso Deus. Não caia na lábia desses falsos mestres, não. São mentirosos e sepulcros caiados. Estão com a mente categorizadas. São desajuizados. São desajuizados. Não caia na mente deles, na lábia deles, não. Não deixe eles entrar na mente de vocês. Quando eles falarem que Jesus já veio e não vai voltar mais, sabe o que você diz para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E digam, afastem-se de mim, todos vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Jesus falou, afastai de mim, Satanás, só a Deus servirás, e só a Ele darás culto. Então vocês, irmãos e irmãs, filhinhos e filhinhas de Deus, devem dizer para essas pessoas, afastem-se de nós, malditos, filhos e servidores do diabo. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçam. Todos vocês que fazem o bem, continue a praticar o bem. E todos vocês que fazem o mal, praticam o mal, que continuem. Não querem se arrepender, não continuem. As suas recompensas virá, assim como a nossa também virá. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Profetizem o bem, faça o bem e não o mal. E agora, todos vocês que estão desrespeitando o nome de Jesus, blasfemando contra o nome dele, dizendo um montão de bobagem, um montão de calúnias, vocês vão ter um grande desgosto ao verem o Deus de vocês e o líder de vocês sendo jogado no fogo do inferno. Essa é a alegria que me dá. Essa alegria que me dá é de ter a certeza que o nosso Senhor e Mestre, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
jogando Satanás no fogo do inferno. Cadê o poder dele? Cadê a autoridade dele? Perdeu? Não tem. Contra o Deus que mora aqui, ó. Que mora aqui, ó. E aqui, ó. Não tem poder maior sobre ele. Não existe. Estou provando dentro da Bíblia que vocês vão ter uma grande surpresa, e essa grande surpresa vai ter muito desgosto, muito choro, muito. Ou vocês voltam para a verdade de uma vez e permanece crendo e adorando e glorificando o nome dele e fazendo todo tipo de boas obras, de boas ações para apagar o que vocês praticaram e poderem ser aceitos por Jesus. E poder ter o direito de entrar no reino dos céus e comer da fruta da árvore da vida e viver eternamente. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 21. Aqui é a revelação que Jesus deu para o seu último dos apóstolos, João, escrever e não esconder, fazer notório das palavras dele, do que ele quer. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Nenhuma pessoa que estiver debaixo da maldição do nosso Pai, do nosso Deus, não entrará na Nova Jerusalém. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. A vinda de Jesus agora. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Creia nelas, João, e fale para o povo. Só tem vida e só entra no reino do céu se acreditar nela e pregar para o povo certinho como você está ouvindo, João. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer. Logo, escutem. Está falando com todos. Escutem, diz Jesus.
eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. São bem-aventurados. São abençoados e bem-aventurados. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Que ele está dizendo, eu ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro, adorem a Deus. Todos que obedecem, adorem a Deus. Os que não obedecem, não adoram a Deus. Por isso que eles falam um montão de bobagem, um montão de besteira que eles falam sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Deus. Desrespeitam Deus, desrespeitam Jesus, desrespeitam o Espírito Santo de Deus, porque quem desrespeita o Filho, desrespeita o Pai, desrespeita o Espírito Santo. Quem nega o Filho, nega o Pai e nega o Espírito Santo de Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas deste livro, viu, João? Não esconda, revele para as pessoas, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Veja que ele sempre fala que está perto, mas não diz o dia e nem diz a hora. Nem diz o dia nem a hora, e vocês aí dizem, falsos líderes e mestres, que Jesus já veio. Vocês estão afirmando e dizem que ele não vai voltar mais. Estão afirmando. Aqui Jesus está dizendo, o tempo da vinda dele está próximo. Ele não diz o dia, nem diz a hora. Quem é mau, que continue a fazer o mal. Ele não proíbe, não, mas não entra no reino do céu. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Ele também não proíbe, não, mas não entra no reino do céu. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e porque esse, quando ele voltar, vai vê-lo sempre fazendo o bem. Esse entrará no reino de Deus e tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas os que não querem se arrepender não entram no reino de Deus e nem têm os seus nomes escritos no livro da vida. É todos lançados no fogo do inferno, junto com o diabo e os seus anjos. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus, pois você entra, filhinhos e filhinhas de Deus, você entra, porque Deus te conhece. Seu nome está escrito no livro da vida. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Vai ser um grande desespero das pessoas indecentes,
das pessoas imorais, das pessoas caluniadoras, das pessoas que gostam sempre de fazer o mal, das pessoas que não querem se arrepender, não querem aceitar a palavra de Deus, não duvidam, caluniam, desprezam o Evangelho, maltratam o povo de Deus. Não tem os seus nomes escritos no livro da vida, vai pagar um alto preço. O alto preço que eles vão pagar é a morte. Mas não vai escapar. Vai ter que passar, vai ter que entrar no fogo do inferno. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estarão os que cometem pecados nojentos. Os feiticeiros não entram, nem os que cometem pecados nojentos e nem os feiticeiros entrarão no reino do céu. Seus nomes não estão escritos no livro da vida. Os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações, também não entram no reino de Deus, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Não entram, porque estão debaixo da maldição de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Vocês foram avisados, vocês estão sendo avisados, mas não querem. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo delas as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém, vem Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Veja que ele sempre vem dizendo que venham logo, não diz o dia nem a hora. Então vocês estão mentindo quando dizem que Jesus já veio e não vai voltar mais. E agora, meus irmãos e meus irmãos, eu deixo aqui a paz de Deus e do Messias, o seu Filho, para todos vocês. Amém.